Pra mais vídeo, hoje é React. Deu uma bagunça toda, ontem não teve vídeo, né? Deu pra ver, teve alguns pouquinhos, daí hoje teve que postar um monte de coisa com muita coisa atrasada. E esse vídeo era pra ontem. Só que daí não deu pra postar os negócios. E acabou que resolvi até não gravar, que eu já tinha gravado um monte de coisa, depois eu arrumava o calendário pra postar tudo e tal. Então, alguns vídeos que eu vou postar, eu falei que era de um dia, de um nada mudou pra outro. Não ligue, isso rolou mesmo. E bora reagir aqui, né? Deixa um like. Vila Chaves, o que é verdade ou mentira na série do Chespirito, episódio 1. Bora lá. Indo todo mundo a respeito da série do Chespirito o que estão mostrando é verdade ou não? Eu acho que é pura lorota isso. Acontece que, sim, tem coisas verdadeiras e, sim, tem coisas fantasiosas. Vamos ver tudo a respeito disso agora mesmo. Então se prepare para pegar os seus óculos para ler Se prepare para ver o filme do Pelé e vem com a gente. a carta e vem com a gente. Sinceramente, eu ia deixar para fazer esse vídeo aqui só depois que a série acabasse. Mas tem tanta gente pedindo e tem tanta coisa a ser analisada que eu falei, não tem como, vamos fazer logo. Só que tem duas coisas. Eu comecei a fazer a pesquisa a partir do primeiro episódio, é claro, e aí quando eu vi, eu estava descrevendo cena por cena, pesquisando detalhe por detalhe, e aí só o roteiro do primeiro episódio ficou gigantesco. Então vai ter uma série nova analisando cada episódio, o que é verdade e o que não é. Sim, é uma boa ideia. E outra coisa, é muita, mas muita informação pra gente pesquisar. É cada fala, cada cena e tal. Então, deu um trabalho, assim, gigantesco. Até porque tem coisa que não tá na biografia do Chespirito, mas é verdade, porque eu já li a biografia de outras pessoas, como do Rubem Aguirre, só que nunca nem saiu no Brasil. Então, deu um trabalho gigantesco para fazer só do primeiro episódio e pode ter coisas aqui e ali que eu fale, olha, a gente não tem confirmação e que você saiba que sim, isso é verdade. Logo, conto com a sua colaboração, escreve aí, porque está sujeito a pequenos erros. A gente se esforça sempre, mas é claro, alguns pequenos detalhes podem passar. Dito isso, é muito importante começar com o seguinte. No começo de cada episódio tem esse texto. Série inspirada em fatos reais, baseada na autobiografia de Roberto Gomes Bolanhos, Sem Querer Querendo Memórias. Alguns personagens, relações pessoais e profissionais, eventos e tramas são ficcionais e foram criados para dramatização. Qualquer similaridade com pessoas e ou eventos da vida real é pura coincidência. Resumindo, tem algumas coisas que não vão ser verdade e algumas que vão ser verdade, só que eles vão passar o pano pra não xingar ninguém. Então a série avisa desde o primeiro momento que partes fictícias estão ali, tá liberado, tá avisado. Logo, esse tipo de comparação do que é verdade e o que não é muito mais para os fãs. A série se propõe a ter ficção e tá tudo bem. E a gente vai analisar cena por cena na ordem do episódio de 3 formas. Vamos sinalizar o que é verdade, o que não sabemos e o que é uma verdadeira calúnia. Isso porque, como tem muita fantasia misturada ali, tem coisa que a gente não consegue confirmar se aconteceu de verdade ou não. Simplesmente não tem registro Se aconteceu de verdade ou não, se foi desse jeito, mas teve uma coisa que mudou. sobre. Mas depois de fazer o roteiro, eu já acho que é importante avisar que quando a gente falar de coisas no amarelinho aí, de não sabemos se é verdade ou não, considere que a chance de ser fantasia é de 95%, tá? Fica mais fácil falar desse jeito. Afinal, a série se propõe a isso. Correto. Bom, logo de cara, na primeira cena de todas, temos a preparação para a Caminhada da Solidariedade, que acontece em 1981. É verdade isso? Sim, é verdade. A caminhada aconteceu naquele ano na Colômbia, com o elenco mostrado ali, tudo certo. Mas essa conversa aqui do Horácio com o Chespirito... Mudança de planos, temos que entrar antes. É falso. Por quê? Porque tem muita expectativa. Estão todos ansiosos. Isso aconteceu? Bom, não dá pra saber. Pela montagem da cena, pela conversa com frases de efeito e tal, eu particularmente duvido muito. Eu adoraria se a gente pudesse escapar. Você lembra? Que época, né? Depois temos a cena do Roberto ainda criança com sua família no circo e sim, muita gente duvidou, mas o lance do circo é verdadeiro.
Em sua autobiografia, o Roberto conta, num certo momento, a respeito do Circo Alegria, que tinha o Palhaço Alegria. Era o principal, talvez até o dono do circo, e o Roberto fica encantado com ele. O palhaço era trapezista, equilibrista, dançava, enfim, tudo que a gente vê na cena. Agora, esse palhaço tinha um chapéu tipo do Chaves e tal, coloca na cabeça do Roberto, do pequeno Robertinho. Não sabemos, mas novamente, duvido muito. Na sequência, vemos Roberto trabalhando numa fábrica de peças de metal. E sim, isso procede. A fábrica se chamava La Consolidada e fabricava vigas e vergalhões. O Roberto conta que era longe de sua casa, na época ele ainda cursava faculdade de engenharia e seu trabalho na La Consolidada era calcular a quantidade de rebites que uma viga deveria ter para sustentar certo peso. Ele demonstra não gostar nem um pouco do trabalho, exatamente como na série, isso também está certo, mas o lance dele imitar o Chaplin, fugir do serviço e tal, sobre isso não tem nenhum registro, mas quero pontuar o seguinte. Roberto, o que você supõe que está fazendo? Suponho que conto o rebite, senhor. E? Na verdade é que eu só conto as horas para acabar a semana e poder sair com os meus irmãos. De fato, o Roberto sempre foi muito próximo dos irmãos. E sim, ele participou de um grupo chamado Los Aracuanes, como mostrado na série. E, bom, podemos dizer que era a turminha dele, algo assim. Nessas fotos, Turminha, grupinho. a gente vê o grupo todo reunido, o grupo de verdade mesmo. Teve mudança de formação aqui e ali, mas olha ali no cantinho direito, o Horácio, o Godinzinho. Logo depois vem o momento em que o Roberto é surpreendido pelo anúncio de uma agência chamada Darcy, que procurava aprendizes de produtor e escritor. Isso é verdade, mas por outro lado, tem algo aqui que é falso. É uma bobeira, mas eu tenho que pontuar. É claro que o jornal não veio até ele voando com o anúncio ali. É lógico que isso é uma fantasia. Na biografia, o Roberto conta que procurou por conta própria nos jornais enquanto estava entediado no seu trabalho na La Consolidada. Na sequência, vemos Roberto com os outros membros dos Los Aracuanes, fazendo uma ceninha tipo Juleu e Romieta por ali, e isso não sabemos se é real. A gente não encontrou nenhum registro de que Juleu e Romieta já existia naquela época, do grupinho do Los Aracuanes fazendo cenas e coisas do tipo. Não sabemos nada a respeito disso. E logo depois vem o primeiro antagonista. Esses dois são os reis do ridículo. Ridículo é o que vai acontecer agora, Jamaica. Acham que fazem graça com isso? Afinal de contas, esse tal de Jamaica existiu? Bom, documentado, não. Muito provavelmente é só para fazer um contraponto para a história andar e fluir de uma forma mais interessante para o espectador. E aqui aparece pela primeira vez a Graciela. Isso aí é pra quê? É pra uma rifa. Na série, isso se passa em 1951 e está correto. Roberto na época tinha 22 anos e a Graciela tinha apenas... Eu não tô falando muito que eu tenho que comentar. Quando eu vou comentar. Tô mais reagindo, só tô assim, ó. Quando vê uma que eu vou comentar daí, cara, beleza? apenas 15. Mas aqui tem algo errado. Os dois se conheceram naquele ano, mas não naquele local. Numa entrevista concedida pela Graciela, tudo rolou numa festa. Um primo dela, que também era do Los Aracuanes, a levou para a festa e lá o Roberto a convidou para dançar. Na sequência tem a cena do Roberto fazendo umas interpretações em seu quarto, sua mãe aparece e dá uma bronca falando que não é para ele ser artista, aquela coisa toda. Mais uma vez, não temos nenhum registro disso, mas olhando a biografia do Roberto, ele não fala em nenhum momento da mãe dele não deixar ele seguir o caminho da arte e tal. Muito pelo contrário, no livro ele fala que saiu do Circo Alegria encantado e ficou imitando o Palhaço Alegria para sua família e todos se divertiam. Em nenhum momento ele comenta que a mãe o repreendia nem nada do tipo. Em seu Instagram, a Florinda foi categórica em falar que isso era mentira, que a mãe dele também era artista, escrevia poemas e coisa do tipo. Então, assim... É aquele negócio, cara, que nem falaram, não tem como ser uma coisa mais da realidade, né? Já não era uma coisa da realidade. Se quiseram fazer esse contraponto, eu acho que é mais pra agradecer o que o X-Perito vai ser no decorrer dos episódios, cara. Esse aqui é um amarelo, porque a gente não pode confirmar, mas considere bem próximo do vermelho. E aí vem o primeiro É um amarelo com vermelho, é um laranja.
pulo para 1978. Carlos Villagrán ali querendo cobrar por autógrafo e coisa assim, não sabemos nada disso. Agora, o Roberto fumando no estúdio? Ah, é verdade. Isso é verdade. Em sua autobiografia, o Rubem Aguirre conta que o Roberto era, exatamente como mostrado na série, o único autorizado a fumar dentro do estúdio. Quando chegou a ordem de proibição para que a galera não fumasse e tal, o Roberto foi categórico em dizer: então eu não vou conseguir trabalhar, porque eu não consigo criar nada sem fumar. E também, logo depois, temos o Chespirito derramando café. E isso também é verdade. Segundo alguns relatos, o Chespirito era extremamente atrapalhado mesmo. Era o Chapolin da vida real e ele constantemente derrubava café nos outros e até caía em pisos falsos de isopor no cenário. Enquanto estava estudando tudo ali, ele ficava com o roteiro na cara, não via e ia pelo buraco. Na sequência tem esse convite. Quero mandar o Chaves para Acapulco, para conhecer o hotel do Miguel. O personagem Chaves? E a todos da vila. Eu acho que isso vai ser verdade. Eu acho que tá chutando. Ótimo. E isso é falso. Errei. Vou começar a falar aqui se é ou não. Vou ver se eu acerto ou erro. Prova. Verdadeiro, falso ou mediano? Como já falamos várias vezes aqui no canal, Acapulco não rola em 78, mas sim em 77. Mas quando o dono fala Ah, não. Do ano eu sei que é 77, mas... respeito do Hotel de Miguel, ele se refere ao vice-presidente da Televisa na época. E sim, isso é verdade, o hotel era dele. A série volta no passado, tem todo o lance dos irmãos com a TV emprestada dos Porter e não sabemos de nada disso. Eu só encontrei uma breve citação na autobiografia a respeito de Wallace e Pancho Porter, que também eram membros dos Los Aracuanes. Mas esse lance todo da TV emprestada e tal, não encontrei nada disso. Depois vem o lance da cena do baile. Provavelmente é aqui que os dois se conheceram de verdade, Roberto e Graciela, porque o Roberto a chamou para dançar e tal, tudo certo, que eu já expliquei. E, bom, o que a gente não sabe nada a respeito aqui é o lance do valentão. Ah, e tem essa cena aqui que é muito importante. De todos os caras dessa gangue dos Araquãs. Clube dos Araquãs. Clube dos Araquãs. Esse aqui é um ponto muito positivo, porque é um detalhe muito interessante. O grupo Los Aracuanes começou como uma gangue mesmo e se tornou um clube em setembro de 1945, quando Roberto tinha 16 anos de idade. E esse é um tipo de detalhe super específico que não impacta em nada na história, mas deixa o fã chato que sou bem feliz. Logo depois, o Roberto pede demissão e, bom, aqui tem algo errado. Na obra, ele pede demissão e só depois vai tentar a vaga na agência. Mas, na verdade, ele foi lá na agência Darcy e aceitou um salário de 350 pesos contra 600 que ganhava na La Consolidada. E, segundo Roberto, ele só aceitou esse salário muito baixo, quase metade do que ganhava na fábrica, porque o trabalho na La Consolidada era muito chato. Quando Roberto chega na agência Darcy, tudo ali é muito bem ambientado. A perto da fila eu acho que é verdade que ele escolheu a fila menor. E tinham sim as duas filas, a de redator e a de produtor, isso é um ponto correto. Mas também tem algo errado. No livro, Roberto fala que a fila para produtor era muito grande, tinha 50 ou 60 pessoas, muito mais do que a gente vê na série. Tanto é que ele deixa claro que tinha apenas 5 ou 6 pessoas na fila para redator. Era muito menos. Tanto é que ele falou diversas vezes que foi o fato da fila para redator ter poucas pessoas que o fez ir para aquela fila. Porque ele pensou, bom, aqui eu vou ficar menos tempo e a concorrência é menor. Como na cena a diferença é tão pequena, talvez não tenha ficado claro para quem não conhece a história do Chespirito que ele só foi para a vaga de redator por conta do tamanho da fila. Logo depois, ele mostra algo que escreveu e, sim, isso é real. Naquele dia ele mostrou um jornalzinho que tinha feito uma colaboração e no dia seguinte chegou com uma coluna humorística chamada Folha Louca. Não há nada relatado sobre um teste, menos ainda que ele escreveu tudo à mão. Então acho que tudo isso foi uma grande fantasia para tornar um pouco mais dramático o lance de conseguir outro emprego. Depois temos uma cena do Roberto jogando futebol, e sim, ele jogava bola, amava esportes de forma geral, mas se teve essa conversa com a Graciela ali, se ela estava assistindo o jogo e tudo, bom, aí a gente não sabe dizer. Mas se a gente levar aqui para o lado da Graciela sempre estar incentivando o Roberto a seguir os seus sonhos, isso sim é verdade.
É fato que a Graciela sempre apoiou muito o Roberto, ela o incentivava demais. E aí o Roberto volta para a resposta da agência. Antes ele tinha dito isso. Nos últimos 2 anos eu não usei nenhuma máquina de escrever. E o seu chefe faz essa pergunta. Vai me dizer que em 2 anos esqueceu como se usa uma. Na verdade, eu não menti quando disse que não tinha usado uma máquina de escrever nos E essa parte é verdade. Não lembro do que eu vi, mas eu acho que essa parte é verdade. Chuta. últimos 2 anos. Mas também não especifiquei que não tinha usado em todos os outros anos da minha existência. Bom, amigo, você vai ter que aprender. Isso tá certo e errado. Ou melhor, 2 vezes errado. Essa é muito ruim! Ele responde que não encostou em nenhuma máquina de escrever nos últimos 2 anos. Isso tá correto. Mas na autobiografia, ele deixa claro que não especificou que, na verdade, tinha omitido o fato de não ter encostado em nenhuma máquina de escrever em sua vida. Ele conta isso muito mais como uma confissão no livro. Na série mesmo, ele fala para o seu chefe e não foi bem assim. E, na verdade, isso acontece no primeiro dia de... Então, peraí, deixa eu ver se eu sou meio tongo assim. Ele não chegou a falar, poxa, é verdade, eu lembro que eu vi isso em algum lugar, eu lembro onde, mas... trabalho na do real, Roberto. ele aprendeu a mexer, ele não chegou a citar pro chefe. Mas ali, ele não sabia e acabou que ele falou pro chefe. Ele não fala isso num teste antes mesmo de ser admitido. Bom, alguma dessas coisas faz diferença pra história? Mas claro que não. Logo depois, Roberto vai para casa todo feliz, sua mãe briga por ter saído do emprego, mais uma vez, nada documentado a respeito da mãe ser insatisfeita com o Roberto nessa área e coisa do tipo. E antes de continuar, eu já quero saber, você pegou tudo que é verdade ou fantasia na série? Qual é a sua Com certeza percepção? não. Você conseguiu olhar e falar, isso aqui eu sei que é verdade, isso aqui eu acho que é mentira, isso aqui eu acho que é só invenção, conta aí pra mim. E é lógico, vai lá na loja da vizinhança, porque agora frete Volto grátis que a eu partir de arrependi. R$1,99, hein? Você Antes era olhou R$2,99, nessa a parte, gente brigou e a gente osso conseguiu. moído A gente e o rabo diminuiu raspado. o preço para frete grátis para todo o Brasil. Também tem desconto no Pix, tem desconto se você tiver na primeira compra e estarei na Retrocon nos dias 25, 26 e 27 de julho. Agora, esses próximos dias. Nós descolamos um espacinho para vender as camisetas do Vila do Chaves por lá e teremos estampas exclusivas que só serão vendidas nesse evento. Então já sabe, se você quer dar um abraço, quer conversar comigo, quer comprar sua camiseta lá, quer garantir uma promoção exclusiva que a gente só vai fazer no evento, quer garantir estampa exclusiva que só vai ter no evento, ó lá, Retrocon, tá aparecendo aqui o link para você comprar seu ingresso. Vai lá, vai ser muito legal. Quando rola o flashback do Roberto com o seu pai, é fato que ele era pintor. Isso tá correto. Aliás, o Roberto diz que seu pai foi um grande pintor, ilustrador, músico e o principal. O que ninguém fala por aí é que o Roberto conta em sua autobiografia que o seu pai também era ator de teatro. Mas ele escondia isso de todo mundo porque, segundo as palavras do próprio Roberto, em sua autobiografia, seria o mesmo que adquirir um passaporte para o inferno. Ou seja, será que vem daí a licença poética para transformar a mãe do Chespirito nessa personagem que não quer de jeito nenhum que o Roberto seja artista e coisa do tipo, que não siga os passos do seu pai? É muito possível. É só uma suposição, é claro, mas é uma boa suposição. É uma boa. Na próxima cena, ele vai falar com Graciela na sapataria e não temos confirmação de que o pai dela era sapateiro, mas tem algo aqui que é errado. Ela desce as escadas usando uma roupa muito usada por sapateiros, ela desce carregando uma ferramenta, tudo isso dá indício de que ela trabalhava por ali com seu pai. Mas, na verdade, ela trabalhava num banco, tanto é que mentiu a idade para poder trabalhar lá, mesmo sendo tão nova. E tem outro erro, isso aqui. Quer namorar comigo? E você acha que eu saio beijando qualquer louco sonhador? Eu espero que não. No livro, o Roberto diz que pediu a Graciela em namoro numa sorveteria, não foi em sapataria nenhuma. Ela aceitou, é claro, mas anos depois, ela confessou para o Chespirito que ela ia dizer não, mas só aceitou porque naquele exato momento estava entrando na sorveteria uma ex-namorada do Roberto. Então ela aceitou para não ficar por baixo. Ah, malandro.
Assina do seu Madruga depois. Ah, malandrinho. Aquela conversa do Roberto com a Maggie, ou Florinda, sei lá, e com a intervenção do Horácio no camarim. Nada documentado a respeito disso. Sobre o casamento do Roberto com a Graciela em 1956, certinho, carimba Luciano, carimba que o gol foi legal. Pelo jeito foi assim mesmo, uma cerimônia simples, nada demais. Sobre o Roberto ter colocado algo no chão para ficar mais alto, eu duvido muito porque no livro ele diz que a Graciela era menor que ele. E aí pode até ser que no momento do casamento ela tava com salto e tal, mas enfim, acho que não rolou nada disso não. Foi só uma piadinha pra cena ficar mais divertida. Já na agência, o Roberto tem uma ótima ideia de slogan: rinde mais e jamais se rinde, ou rende mais e jamais se rende. Isso é verdadeiro? No caso, o Roberto criou esse slogan para os caminhões de carga da Chevrolet e tinha muito orgulho. No cartaz, trocaram Chevrolet para Autofutura e o nome Duramax T200 faz uma alusão ao motor Duramax. Logo em seguida vem a cena em que Roberto conhece Viruta e Capulina. E sim, por um lado, tem verdade nisso. Foi o chefe do Roberto que abriu essa porta para ele. Mas também tem erro. Apesar deles estarem numa rádio, na verdade o chefe do Roberto mandou ele sozinho até a estação da rádio XEW para conhecer a dupla que começava a despontar. O chefe não estava lá, mas tudo bem, porque dali para frente o Roberto se deu muito bem com Viruta e Capulina, escreveu muitos programas para eles e todos foram um sucesso. E assim, não dá para colocar como falso ou verdadeiro, porque não fica nada muito explícito, mas na cena parece que o Roberto nunca tinha escrito nada para a rádio, parece que ele era o escritor estrela ali, mas parece tudo uma novidade. Mas na verdade, não, o Roberto já tinha escrito para outros programas, como por exemplo o Galeria Musical. Logo depois, Chespirito olha uma ação da dupla e tudo dá a entender que ele teve a ideia de levar aquilo para a TV, é um momento meio lúdico dele olhando aquilo, imaginando como seria, falando temos que levar isso para a TV. Isso é fake. E Eu acho que é falso. não, errado. Temos que levar isso para a televisão. Não foi em 59, menos ainda em 1960. Essa segunda cartela aparece quando virou programa mesmo de TV. Esse programa aqui, na vida real, se chamou Cômicos e Canciones. Foi um sucesso da dupla e eu encontrei fontes que falam que o programa começou em 58 e outras fontes falam que começou em 56. De qualquer forma, não foi 59, menos ainda em 60. Tanto é que em 58 saiu um filme protagonizado pela dupla Viruta e Capulina chamado Los Legionários, com roteiro do Chespirito e direção de Agustín P. Delgado, que deu o apelido de Chespirito ao Roberto. E outro ponto importante, a marca de chiclete Adams era a patrocinadora do programa radiofônico e foram eles que perguntaram para o Roberto se ele podia escrever algo semelhante àquele programa de rádio, só que agora com Viruta e Capulina na TV. O Roberto disse que sim, que poderia escrever, mas já avisou que seria diferente do rádio porque ele já tinha experiência com roteiro de TV e com roteiro de rádio antes mesmo de conhecer Viruta e Capulina. E isso ajudou a marca a confiar no trabalho do Roberto porque ele já mostrou que sabia o que estava fazendo. Por isso que pouco depois nasceu Cômicos e Canciones Adams no Canal 2. E a mesma coisa do rádio, dá a entender que tudo ali era um universo novo para o Roberto, de roteiro para TV e tal. Não é exatamente mentira, porque isso não está explícito, mas na vida real o Roberto tinha experiência sim com TV também. Ele já tinha escrito para um programa chamado Concerto General Motors, novamente, nome de marca no título do programa era algo bem comum, General Motors, a GM, e é por isso que ele soube argumentar com o patrocinador, ele mostrou que tinha experiência nos dois formatos e zás. Aí vem esse convite lá pra frente. Você quer vir comigo pra Acapulco pra gravar o Chaves? Eu? Vamos reescrever nossa história. Pode ser. Acapulco, você e eu, de novo, como na lua de mel. Mas agora com um pelotão de crianças. Acapulco, seus 6 filhos e uma gravação. Minhas 2 famílias. Isso é verdade. Primeiro ponto é que ele se refere à lua de mel deles e tal, porque, de fato, Roberto e Graciela saíram na lua de mel e foram para Acapulco lá em 56. E outra coisa é que toda a família do Roberto foi nessa viagem mesmo.
Tanto é que a Paulina, que não tinha nem 7 anos de idade, só achou que era uma viagem normal, nem sabia da gravação do episódio. Naquela época, a Florinda realmente estava com o segoviano, mas a chegada de todo mundo no aeroporto, aquele clima tenso da viagem, o Carlos chegando com amigos e já falando que queria sair do elenco e tal, bom, não dá para confirmar nada disso. Sabendo como a coisa rolou e imaginando que a situação com o Carlos naquele momento já não fosse das melhores por conta dele ter assinado o contrato com outra gravadora de disco e tal, coisa que a gente vai ver mais pra frente nessa análise, porque apareceu na série em outros episódios e tal, eu posso entender que a situação já não era das melhores. Mas, novamente, como não dá para provar, vamos deixar isso no ar. E o episódio acaba assim, mas do lado de cá não acaba nada, porque nesse exato momento vou começar a preparar o que é verdade ou mentira do segundo episódio da série X-Espírito Sem Querer Querendo. Conta aí pra mim se você gostou dessa análise, conta o que você achou, conta como você tá encarando a série, conta tudo, eu quero saber. Conta até mesmo, você fala, Renan, tal coisa você falou que não tem confirmação e tal, mas eu sei que é verdade, eu sei que é mentira. Conta aí, eu quero saber. E como eu falei a respeito da situação estremecida com Carlos Villagrán, se você não sabe por que o Kiko saiu de Chaves, ó, tem vídeo aqui do lado, explicadinho, bonitinho, açucaradinho, douradinho, trabalho de pé de mais um do Vila do Chaves. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu. Pausou para edição aqui. Então, galera, esse foi... Se inscreva no canal por aqui. Então esse foi o vídeo. Valeu, pessoal. Eita. Atenção da minha tela. E já acho. Eita, não, eu sou muito burro. Foi. Aí esse foi o vídeo do próximo. Eu falei, fui.